Quero pedir a você que abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. A segunda carta, perdão, amados. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 3, vamos ler do verso 8 ao 18. Hoje nós vamos pregar debaixo do tema criado para ser eterno. Você foi criado, você foi criada para ser eterno. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versos 8 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Que PPS é essa, irmão? Essa é uma pergunta poderosa, essa aí. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente há outras escrituras, para sua própria condenação. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. João 3,16, eu não vou pedir para você abrir, porque você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paizinho, obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos, de estarmos diante dela e compartilharmos. Pedimos mais uma vez, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dirija e nos edifique por meio da Tua palavra. Senhor, fala conosco, guarda meu coração, a minha mente, nossos corações e as nossas mentes, Senhor, que sejamos terrenos férteis para a Tua palavra. Pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Criado para ser eterno, Deus criou o homem no sentido humanidade, no sentido ser humano, para ser eterno. Abraham Lincoln disse: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Deus criou você para ser eterno. Deus nos criou para sermos eternos. Isso implica em muitas coisas para mim e para você. Que é fácil a gente esquecer que nós fomos criados para a eternidade. Que nós não conhecemos a eternidade, né, amados? Da eternidade nós não sabemos muita coisa, a não ser aquilo que a palavra do Senhor nos revela. Mas a Bíblia também diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. É por isso que a morte é estranha para nós. Por mais que as pessoas vivam longamente, sempre parece que elas vão embora cedo demais. Sempre parece que a vida é curta. A gente estranha a morte porque, apesar dela fazer parte da vida, a gente não foi feito para experimentar isso. Ela é esquisita, ela é estranha. É difícil, né? Ela parece injusta. Porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. A humanidade passou a experimentar a morte por causa do pecado. Deus disse a Adão, né, no dia que você comer, certamente morrerás. E ele não caiu duro lá na mesma hora. Mas a gente começou a experimentar a morte, não só a morte, separação de Deus, mas a morte física. Foi por isso que Jesus não merecia morrer. A morte não tinha direito de matar Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Nunca pecou. Em tudo foi tentado e nunca pecou. Na sua boca não houve engano. Mas ele veio voluntariamente experimentar a morte, dar a sua vida no nosso lugar. Ele veio para ser um sacrifício substitutivo. Ele veio morrer a minha morte, ele veio morrer a sua morte. Ele veio pagar o preço da justiça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia fala muito de vida eterna, porque nós fomos criados para a eternidade. Isso quer dizer que a vida aqui, amados, não é tudo. Quantos anos você espera viver? Já fez alguma oração? Senhor, eu queria viver tantos anos com saúde. Quantos anos você acha que vai viver? Uns 120? Não? 85, você acha que você vive 85? Quem aqui tem 85? Quem tem 80? 75. Ó, uma mãozinha lá atrás da anciã da casa do Senhor. Hã? Quantos anos você acha que você vai viver? A vida que vivemos aqui não é tudo. Essa vida aqui é uma preparação
para a eternidade. Assim como você ficou alguns meses no ventre da sua mãe, lá no útero da sua mãe, alguns apressados saíram mais cedo, né? Mas normalmente são 9. Assim como aqueles 9 meses que você ficou lá, era somente uma preparação para essa vida. Você estava sendo preparado para vir à luz, né? A sua mãe deu a luz a você naquele dia, mas antes você ficou lá 9 meses sendo preparado para esta vida. Assim, essa vida que é uma preparação para a eternidade. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, né? Até que Cristo seja gerado em vós. Então, Cristo está sendo gerado na minha vida, na sua vida, em que sentido? No sentido em que nós nos tornamos cada dia mais semelhantes a Ele. Então, a vida é um ensaio geral para a verdadeira produção. Se você já fez teatro alguma vez, se o negócio não estiver bem ensaiado, no dia vai ter algumas gafes, certamente. Se você não souber direitinho as deixas, o negócio tem que estar bem ensaiado, senão no dia da apresentação a coisa não sai legal. Então nós estamos no ensaio geral. É o treinamento para o que vale verdadeiramente. Então existem consequências eternas para tudo que fazemos aqui. Se você assistiu o filme Gladiador, ele fala que tudo que a gente faz aqui ecoa na eternidade. Gladiador com Russell Crowe. Apesar de não ser um filme essencialmente cristão, mas essa é uma lição importante que aquele filme traz. Tudo que fazemos aqui ecoa na eternidade. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, capítulo 20, né, fala de livros que serão abertos. Fala que os livros foram abertos. E além dos livros, o livro da vida foi aberto. E aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida, entraram para as bodas do Cordeiro, né? Mas foram abertos os livros, além do livro da vida, ali fala dos livros, né? Talvez se João estivesse escrevendo o Apocalipse hoje, talvez fossem pendrives, né? Que foram inseridos. Acho que pendrive já está até fora, né? Nem sei o que seria hoje, já está na nuvem. Estava escrito na nuvem, Deus fez um download lá do que estava na nuvem. Então, o que nós fazemos aqui, a nossa vida está sendo registrada. Nossos atos, nossas escolhas, nossas decisões, aquilo que fazemos em oculto, aquilo que você faz que ninguém está vendo, você pensa que ninguém está vendo. Aquilo que é feito no escuro, a Bíblia fala que o pecado dos homens é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não queriam vir à luz, porque a luz revelaria as suas obras más, então eles amaram mais as trevas, para ficar tudo bem escondido. Aquilo que você faz escondido, está registrado nos livros. Pode estar escondido do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, pode estar escondido do professor, da professora, seja lá de quem for, do seu marido, da sua esposa. Mas a Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós um dia vamos prestar conta. Uau! Vale a pena pensar nisso, sim ou não? Tudo que fazemos aqui ecoa na eternidade. Essa vida é uma preparação. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, porque escolheram viver sem Ele nesse mundo. Nós estamos aqui
de passagem. Nós somos peregrinos. Estamos passando por aqui. Não se apegue. Você está aqui só de passagem. É uma curta travessia. Olha só o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Gosto muito desse texto. Capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou ler do 1 ao 10, tá bom? Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja, tabernáculo é o mesmo que tenda. Você já foi acampar alguma vez? E levou uma barraca, uma tenda? É divertido, é um negócio de aventura para quem gosta, né? Mas por algum tempo, logo você começa a ter saudade da sua casa, do chuveiro quente, da água na torneira, do vaso sanitário, da sua cama quentinha, colchão de verdade, aquelas comodidades que hoje nós temos. Porque a barraca, a tenda, é feita para ser uma habitação temporária. Os nômades no deserto vivem montando e desmontando suas tendas, porque eles não têm uma habitação, eles não se fixam num lugar, eles vão mudando. Então a Bíblia chama aqui o nosso corpo, a nossa casa terrestre, de tabernáculo, de tenda. Mas fala que nós temos de Deus um edifício, uma casa. Veja, a palavra grega para esse corpo nosso aqui é tenda, uma casa temporária. Mas quando fala da nossa casa nos céus, fala de um edifício, uma casa eterna. Verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não porque a gente quer morrer, mas porque queremos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem passa por isso mesmo, nos preparou. Quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Quantos de nós? Todos. Para quê? Para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, como mordomos, como administradores deste tabernáculo, um dia nós vamos comparecer diante de Cristo no seu tribunal, para sermos recompensados pelo que fizemos por meio do corpo. Como você anda administrando o seu corpo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 a 3. Então, por mais que alguém queira te enganar, Deus está interessado no seu corpo. Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele aí por baixo da máscara. Deus está interessado no seu corpo. Você vai prestar conta. A palavra grega usada lá quando fala no primeiro capítulo do Evangelho de João, no verso 14, quando fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João abre o seu evangelho falando assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí lá no verso 14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma tradução literal seria essa: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A palavra lá é tenda, é tabernáculo. Ele veio peregrinar com a gente aqui, ele habitou um corpo desse, como nós, um corpo de carne e osso. Thomas Browne falou que o tempo que vivemos aqui é apenas um parênteses na eternidade. Tudo aqui é temporário. Tem uma canção antiga. Quando era criança na igreja, o conjunto dos jovens cantava, né? Assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair. Fazendo a gente lembrar que nem sempre é verão. Assim como as pedras se desgastam, o seu corpo também vai se gastar. Trazendo mais pó para o vento levar. E aí o refrão falava assim, vocês vão lembrar, pelo menos o Arley aí, vão lembrar, a Marta. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver, onde você vai passar, responda que eu quero saber. Então as coisas não vão acabar no pó, do pó vieste, ao pó voltarás. Mas a morte não é o ponto final. Nossa visão não pode ser curta, meus amados irmãos. Elvis, prepara aí aquele esquema para nós. Não devemos enxergar a vida da perspectiva daqui, da perspectiva dessa vida tão curtinha, tão passageira e temporária. Corremos um sério risco se nós enxergarmos a vida tão somente da perspectiva do dia em que nascemos para o dia em que morrermos. Se a gente enxergar a vida dessa perspectiva, corremos um sério risco de vivermos uma vida que não vai valer a pena. Nós precisamos enxergar as coisas a partir da eternidade, da perspectiva divina. É desse ponto de vista que Deus enxerga as coisas, é dessa perspectiva que Ele trabalha. Nós precisamos enxergar da perspectiva de Deus, para que a vida aqui seja uma vida que vale a pena, devemos vivê-la com a perspectiva da eternidade. Alguns, anos atrás, eu gravei um vídeo sobre perspectiva. Solta aí, Elvis, para nós. Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês uma coisa incrível que eu vi aqui no caminho de casa. Olha só, nunca tinha visto uma goiabeira parasita. Ela está brotando do tronco dessa árvore. Olha aí que massa. Só que não, pessoal. Quando você passa para o lado de cá, você vê que a goiabeira é uma árvore independente, que nasce perto dela. Mas se você olhar de lá,
você vai pensar que é uma árvore parasita. É uma questão de perspectiva. E a vida também é assim. Dependendo da posição que você está, você não enxerga as coisas como elas realmente são. E muitas vezes nós somos teimosos, pessoal. A gente insiste em ficar nessa posição e defender. É uma árvore parasita. Olha que incrível, é uma goiabeira parasita. Mas ela não é. Talvez você esteja enxergando pessoas, parentes, amigos, até seu trabalho de uma perspectiva errada. Você está identificando pessoas como nocivas, como parasitas. Mas o problema, muitas vezes, é a nossa posição, pessoal. A gente tem que mudar de posição, tem que enxergar as coisas de ângulos diferentes. Isso nos ensina uma lição sobre rigidez. Saia da rigidez. Saia desse lugar onde você está, esse lugar de teimosia. Olha as coisas de um ângulo diferente. E você vai ver que elas são melhores do que parecem. Quando Deus foi falar com o profeta Jeremias, ele disse isso para ele. Jeremias, desce à casa do oleiro. E lá você vai ouvir as palavras que eu tenho para te falar. Ora, porque Deus não falou com Jeremias lá onde ele estava? Porque Jeremias tinha que descer à casa do oleiro para ver as coisas de uma perspectiva diferente. Da onde Jeremias estava, da posição em que ele estava, ele não entenderia o que Deus tinha para mostrar, o que Deus tinha para dizer para ele. Ei, quem sabe você não está precisando mudar de posição para enxergar as coisas de um jeito diferente, para entender o que Deus quer te mostrar. Sai daí, saia dessa teimosia, veja a vida de um jeito melhor. Um agradecimento da minha pastora Marta, que me emprestou a corda do meu padrinho Joel. Quando a gente olha as coisas do ponto de vista errado, a gente corre um sério risco de falar bobeira, né? De estar enganado. Foi incrível, eu estava subindo da academia. Você estava comigo, né, amor? E aí eu olhei para aquela árvore, mas era igualzinha, mano. Será que aquilo é uma goiabeira parasita? Parece que brotava da outra árvore, porque eu vinha nessa direção. Mas não era. Se a gente ficar insistindo em enxergar a vida da perspectiva da mortalidade, da perspectiva do que é passageiro, vai dar certo, amados. Porque nós estamos enxergando tudo de um ponto de vista que esconde a realidade da gente, que esconde a totalidade. E essa corda aqui é para ajudar a gente a pensar nisso. Eu quero que você imagine, eu li isso num livro uma vez, o cara usava flecha, né? Mas é porque ele era do tempo de, sei lá, Martinho Lutero, né? Nós somos mais modernos. Então eu quero que você imagine que essa corda aqui, que você não está vendo o fim dela ali, beleza? Quero que você imagine que alguém pegou a ponta dessa corda aqui, colocou numa bala de um míssil e deu um tiro para lá. Puf! E a corda foi desenrolando, e passou de Lusiânia lá. A ponta dessa corda está para lá de Lusiânia, beleza? E fizeram a mesma coisa para o lado de cá. Amarraram a ponta da corda, deram um tiro,
puf, e ela foi desenrolando e passou, sei lá, de Barreiras. Quantos quilômetros Barreiras é daqui? 100? Muito? Ótimo. Então foi lá para Barreiras. Então, uma ponta dessa corda está em Lusiânia e a outra ponta da corda está em Barreiras. Essa corda simboliza uma linha do tempo. Vamos supor que essa corda simboliza a eternidade. Na verdade, ela não teria fim, beleza? Nem para lá, nem para cá. Mas para o que nós queremos conversar aqui hoje, eu quero que você pense que a ponta dela está lá em Lusiânia e a outra ponta está lá em Barreiras. Esse pretinho aqui é a sua vida. Está aqui o dia que você nasceu, o dia que você vai morrer. Certo? Para alguns, esse aqui simboliza 30 anos, para alguns 80, para alguns 40, para alguns 50, não sabemos, né, amados? Nós sabemos que nossos dias estão contados, tem a hora certa de acabar, mas ninguém sabe quando, né? Então, esse aqui simboliza a sua vida. Nós só conhecemos esse pretinho. Nós só conhecemos as coisas que acontecem aqui. A eternidade, explicar a eternidade para mim e para você, Rick Warren fala que era tentar explicar a internet para uma formiga. Então você senta para uma formiga e tenta explicar para ela a internet, né? Não vai caber na cabeça da formiga. Está muito acima, está muito além do que a formiga é. Nós temos alguns lampejos da eternidade por causa da Escritura, do que Deus revelou para nós na Bíblia. Então nós enxergamos a vida a partir daqui, do que a gente vive aqui dentro, do que a gente viu aqui. Só que muitas pessoas escolhem ignorar o que a Bíblia diz. Qual é outro livro, fala para mim, outro lugar, que vai te instruir acerca da eternidade? Fala. Tem algum outro livro, tem alguma outra fonte que pode instruir o homem acerca da eternidade? Dizem por aí que a Terra tem 5 bilhões de anos, né? Nós só enxergamos daqui. Tomamos nossas decisões, nossas escolhas a partir da perspectiva da fitinha preta. E você está aí morrendo de preocupação. Poxa, eu preciso juntar bastante dinheiro aqui para eu gastar aqui. Eu estou me esforçando para juntar grana para terminar de construir a minha casa aqui, para eu poder ser feliz aqui dentro da minha casa, esse restinho aqui que faltar. Vou juntar bastante grana aqui, para quando eu chegar aqui, eu poder viajar para Bora Bora, eu poder ir para a Europa, né? Nós estamos preocupados. Se nós vamos pagar as contas no mês que vem, é uma preocupação louca, irmão. Porque a gente só enxerga aqui. A gente está preocupado, né? Se ficou careca, se não ficou. Se o nariz é afilado, se não é. Se o lábio é carnudo, igual o da Angelina Jolie. Ou se parece que não tem boca. Nós estamos preocupados com a orelha, com a forma da orelha. Tem gente que vive frustrada a vida inteira, irmão, por causa da orelha. Gilberto é um exemplo de superação. Mas é por qualquer outra coisa, irmão. Por causa da magreza, por causa da altura. Que diferença vai fazer se o seu bumbum era arrebitado ou se ele era para dentro? Se você morou no Lago Sul, ou se você morou no Sobradinho 2. Olha para a corda inteira. Que diferença vai fazer
Se o seu cabelo era encaracolado ou se era liso, se a sua pele era negra, era amarela, era vermelha ou era branca, que diferença vai fazer se os seus olhos eram verdes, azuis ou negros como as asas da graúna? Que diferença vai fazer, irmão? O que é que está tirando a sua paz? O que é que está deixando você desesperado, preocupado, irmão? Que diferença vai fazer se você viveu regaladamente ou se sua grana era contada? Mas Deus, irmão, Deus está lá em cima. Eu gosto do salmista, né? Quando perguntam para você, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? O meu Deus está no céu, e tudo faz como lhe apraz. Deus, da onde Ele está, Ele enxerga a corda inteira, irmão. A Bíblia fala que de Deus que Ele é aquele que se inclina para ver o que acontece na terra, que o trono dele está nos céus e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus enxerga a corda inteira, irmão. A gente só enxerga male. Male, a gente tem noção desse pretinho aqui. Como diria o outro, mal e porcamente, a gente consegue fazer uma análise e planejar a nossa vida e fazer as nossas escolhas com base com o que nós vemos aqui. Mas isso aqui, Deus enxerga a corda inteira, meu irmão. Você está enxergando aí seus 20, seus 35, seus 44, seus 75, seus 80 anos. Deus está enxergando a corda inteira. Deus está vendo a eternidade, as escolhas de Jeová, as decisões de Jeová. O que Ele faz ou o que Ele deixa de fazer, irmão, é com base na eternidade e não em ínfimos 100 anos, né? Quem vive muito hoje, né? O pai da minha sogra viveu 103. Eu conheci um cabra que viveu 103 anos com saúde. Eu gosto de falar disso, sabe por quê? Minha sogra, foi isso mesmo, minha sogra? A senhora ficou triste porque não estava lá? Porque foi esse negócio que eu aprendi, isso foi com a senhora, que a senhora falou, que Deus falou para a senhora, que a senhora estava triste com isso e Deus falou. Que diferença isso vai fazer na eternidade, Anete? Foi por causa da passagem do seu pai, não foi? Isso. A mãe de minha sogra, da irmã Nete, orou muito pela conversão de seu esposo. Com quantos anos ele desceu as águas do batismo? Com 80 anos. Ele desceu as águas do batismo e a mãe da minha sogra não pôde ver, já tinha partido. E a Nete estava triste por causa disso. E aí a pergunta que o Espírito Santo fez no ouvido dela: que diferença isso fará na eternidade? Pensa aí, irmão, com o que você está preocupado? O que é que anda tirando a sua paz? O que é que anda torturando? Faz essa pergunta para você mesmo agora. Que diferença isso fará na eternidade? Se você tiver que passar aqui os seus poucos anos lutando contra uma enfermidade, se Deus não te curar da diabetes, da pressão alta, da miopia, da hipermetropia, ou sei lá do que for a enfermidade que você tem que conviver, se Deus não lhe curar, e você tiver de conviver com essa enfermidade, que diferença isso fará na eternidade? Se você não passar naquele concurso, se você não passar na UNB, se tiver que cursar uma faculdade particular,
você não casar com a fulana, mas for com a Beltrana, se você não casar com o Joãozinho, mas for com o Marcelo, ou se você não casar, a gente está preocupado com as coisas daqui. Quando Deus está olhando, ó. E lá vai até depois de Barreiras. Vai puxando a corda até Barreiras. Aí a pergunta que nós precisamos fazer, amados, é o que realmente importa. À luz da eternidade, o que realmente importa? Enxergando a corda inteira. O que realmente importa nessa vida? Quais atividades realmente importam? Com que você está gastando o seu tempo, o que você está investindo a sua vida. Se você soubesse que ia morrer amanhã, amanhã não, né? Não dá nem tempo. Se você soubesse que ia morrer semana que vem, você foi para casa hoje, dormiu, o anjo Gabriel apareceu você em sonho, falou, prepara a sua casa, porque sexta-feira da semana que vem, eu estou vindo lhe ceifar. Tu ia gastar assistindo Netflix? Eu lhe pergunto. Lá na eternidade, quando você chegar diante de Deus, você vai falar, Senhor, assisti 34.897 séries da Netflix. Game of Thrones, Friends, Grey's Anatomy, Ertugru e sei lá o quê. Gastei não sei quantas horas do meu tempo no WhatsApp, no Facebook. Assisti 894 filmes, todos os lançamentos. Eu estava lá, Senhor, na estreia no cinema. Tu ia? 7 dias para morrer. Tu ia gastar teu tempo? Tu ia virar à noite? Tu ia virar à noite assistir Netflix? Quem você ia visitar? Você ia conversar sobre o quê? O que realmente importa quando você olha para a corda inteira? Quais seriam suas prioridades? Quais valores são realmente importantes quando você olha para a corda? Você ia gastar os seus 7, você ia todo dia para a academia? Eu lhe pergunto, nesses 7 dias você ia todo dia para a academia? Malhar seu bíceps? Fazer lá, ó, para ficar com o bumbum durinho? O que realmente importa, meus amados irmãos, a vida é curta. O que realmente importa diante da eternidade? Filipenses, capítulo 3, verso 7. O apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo Paulo era Saulo, né? É lindo esse versículo, irmãos. Filipenses 3:7. O que para mim era lucro, o que para mim era ganho, o que para mim era importante, eu considerei perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Descobriu que a goiabeira não era parasita.
deu mais uns 3 passos adiante e enxergou a vida da perspectiva da eternidade. Tu vai continuar brigando com a tua cunhada? Vai continuar odiando seu pai? Vai continuar aninhando ódio, rancor no seu coração? Deus tem um propósito para a sua vida na terra, que não termina aqui. O propósito de Deus para a sua vida entra a eternidade adentro. Você deve pensar mais na eternidade, sim ou não? A morte não é o fim, ela é somente a transição para a eternidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 até os 54. E agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui é morrer. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vamos ler mais. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que diferença isso fará na eternidade? Por isso que o apóstolo Paulo disse para nós, né, lá, capítulo 10, versículo 13, de 1 Coríntios também, né? Portanto, dentro dessa fita preta, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não estou dizendo para você não ir para a academia, não estou dizendo para você não malhar, não estou dizendo para você não aqui porque é pecado assistir Netflix, depende do que você assiste. Não estou dizendo que é pecado ter Instagram, Facebook, depende também do que você faz com o seu Instagram, com o seu Facebook. Mas avalie suas atividades, avalie seus valores, avalie. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seja enfermeiro para a glória de Deus, seja juiz para a glória de Deus, seja professor para a glória de Deus, seja lá o que você for, seja qual seja a profissão que você escolha, seja para a glória de Deus, seja pai
para a glória de Deus. Seja mãe para a glória de Deus. Seja esposa para a glória de Deus. Seja marido para a glória de Deus. Vá para a academia para a glória de Deus. Assista Netflix para a glória de Deus. Vá para a Bahia. Vá para a praia para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que diferença isso fará na eternidade? Último texto da noite, primeira epístola de João, capítulo 5. João está lá no final, Timóteo, lá no final. Isso. Primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 9 ao 13, diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, o testemunho que Deus deu de seu Filho. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem deu a vida eterna? Deus. E a vida está em quem? Em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais. João está colocando aqui o propósito da carta que ele escreveu. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora vamos lá para o 20, né? Porque fala que Filho de Deus, vamos saber quem é esse Filho de Deus? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, o Filho de Deus já veio, ele não está por vir, o Filho de Deus já veio. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Então, o Filho tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. O Filho de Deus tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Não é Siddhartha Gautama, não é Maomé, não é. O Filho de Deus tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Este, ou seja, Jesus Cristo, né? Porque esse pronome aí está se referindo diretamente ao último citado, que é Jesus Cristo. Este, ou seja, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus. Então a Bíblia afirma expressamente, a Bíblia não insinua, a Bíblia não dá a entender, a Bíblia afirma expressamente que Jesus é Deus. Jesus não é um espírito evoluído, conforme prega o Espiritismo. Jesus não é um profeta, conforme prega o islamismo, um profeta importante. Jesus é. Isso está escrito no Manual das Assembleias de Deus? Num livro que o pastor Sérgio escreveu? Onde está escrito? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Até arrepia, irmão. Até arrepia quando a gente lê essas coisas. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna.
Sabe qual é a decisão mais importante que você tem de tomar? Dentro dessa fitinha preta aqui, é fazer de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua vida. Porque é isso que vai fazer o seu nome estar escrito no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro. Nada, absolutamente nada, em minha vida ou em sua vida, valerá a pena, se você passar essa fitinha preta aqui, e não fizer de Jesus o Senhor de sua vida. Raimundo Filismino, o nome do pai da minha sogra, demorou 80 anos para tomar a decisão mais importante de sua vida. Que homem do coração duro, hein? E a mulher dele falando de Jesus para ele. E ele insistindo em ficar lá. Não, mulher, essa goiabeira é parasita, você não está vendo? É parasita, olha aí. Nada em sua vida valerá a pena se você deixar a sua vida passar e não tomar a decisão que vai mudar o destino eterno da sua alma. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem. Pode ser filho de crente, ter um monte de dente, o nariz na frente, não mentir, não roubar, ser um bom cidadão, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Qual vai ser o destino eterno da sua alma? Muita coisa que nós fazemos aqui vai ter pouquíssima diferença na eternidade. Muitas. Eu sou cirurgião dentista. Poderia ter sido economista, advogado. Poderia ter sido locutor de rádio. 99,99999, quase 100, traz para você uma programação toda especial. Poderia ter sido cantor de boteco. Poderia. Na faculdade eu fui numa quinta-feira com meus amigos num botequinho chamado Tequila. Todo mundo tomando lá seu chopp, sua cerveja, eu tomando minha limonada com limão. E aí um dos amigos, tinha uma música ao vivo, e um dos amigos falou, Sérgio, dá uma palhinha lá para nós, tal. Eu dou. Aí o cara estava tocando, deixou eu tocar umas 3 músicas lá, eu toquei umas músicas. Aí o cara do bar chegou para mim e falou, tem vaga aí. Nós estamos precisando de alguém para tocar ao vivo aqui. Eu pensei, rapaz, podia me ajudar, né? Uma graninha a mais, tal. Fora, né, o filme com a galera. Ei, irmãos, eu lembro de tantas escolhas. Quando você olha para a corda inteira, parece besteira. Alguém pode dizer, você é um otário. Você é um otário, vai abrir mão disso? Não vai pegar fulana de tal? Você está fazendo as suas escolhas
pensando só no aqui e agora, ou você está olhando para a eternidade? Deixa a sua vida passar sem Jesus. Cada dia na sua vida que você deixa passar sem Jesus, seu Senhor e Salvador da sua vida, é um dia que você desperdiça. É um dia que você vive sem significado eterno. É um dia que você escolhe da perspectiva errada. Cada dia que você escolhe viver longe de Jesus Cristo, cada dia que você escolhe viver olhando apenas da perspectiva da vida aqui, sem olhar para a eternidade, é um dia que você joga fora. É um dia que você pode estar afundando mais na lama. É um dia que você pode estar ficando cada vez mais embaraçado com o pecado. Não viva mais nem um segundo sem Jesus. Vamos ficar de pé.